Boa noite, Filipão. Parabéns pela vitória. Filipão, nos últimos 7 jogos foram 5 vitórias, 2 derrotas. Você tem 71% de aproveitamento. No total, é um aproveitamento de quarto colocado. Queria que você falasse sobre a partida, sobre a vitória do Grêmio, se é a partida aquela que precisava para virar aquela chave, né, para dar aquela motivação que o grupo precisava, e também sobre esses números que eu citei na abertura. É que esses números não representam a realidade nossa atual. Quando eu assumi o Grêmio tinha 2 pontos, eu assumi e tinha 2 pontos. E eu então, tenho que fazer pelo Grêmio, mesmo que ele tivesse 30, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, o mérito não é meu também, sim, pela vontade, pela dedicação, mas é dos atletas que entenderam que nós tínhamos que tomar algumas atitudes, mudar algumas características, fazer algumas coisas. E eu posso te dizer assim, se hoje a gente tivesse empatado e nós tivéssemos 20 pontos ou tivéssemos 21, eu estaria muito feliz, porque é dentro daquele organograma que eu tinha de pontos para o primeiro turno. Hoje se encerra o primeiro turno, que são 19 jogos para nós. Nós temos 22. Então a gente começa a dar alguns passos e fica feliz por isso, porque nós conseguimos ainda equilibrar algo que estava muito difícil no início. Mas essa vitória veio num momento certo, num momento bom, num momento que vai nos deixar com possibilidade de uma sequência melhor, e não podemos só pensar nos 7 jogos que tivemos e somamos 15 pontos em 21, porque a gente perdeu bastante lá atrás. Então, no cômputo geral, eu acho que está bom, pelo que nós tínhamos. Então, a vitória foi boa, foi ótima, mas ainda temos muito e muito caminho para percorrer. Sem dor de cabeça, sem cancelamento. Luiz Felipe, boa noite. Além dos 3 pontos, evidentemente, que são muito importantes, né, em termos de tabela, mesmo que não tire o Grêmio da situação ainda neste momento, mas além de 3 pontos, o que essa vitória ela carrega para a sequência de campeonato, pelo tamanho do adversário, uma questão específica de moral, enfim, o que essa vitória ela dá mais para o teu grupo além de 3 pontos? Bem, nós temos que, eu acredito que dá um pouco mais de confiança para a gente, porque nós perdemos em casa por 4-0, e aí quem tem que assumir aquela derrota, como eu assumi, com algumas mudanças que foram feitas, que não deram resultado no jogo, assim como hoje as mudanças que a gente fez, algumas deram muito bom resultado, são situações, e eu acho que aqueles 2 resultados que nós tivemos da Copa do Brasil, fizeram com que nós tivéssemos hoje uma postura diferente, um olhar diferente em todos os momentos do jogo, não só no primeiro tempo, segundo tempo, minutos finais, uma série de coisas assim, e nos dá confiança para o futuro, confiança para aqueles trabalhos que vêm sendo realizados no dia a dia do Grêmio, e que a gente note que eles estão progredindo em alguns aspectos, alguns jogadores melhorando, fazendo algumas coisas que antes não faziam porque não eram exigidos. E agora, então, eu acredito que com isso a gente vai adquirir um pouco mais de confiança nos treinamentos e depois dos treinamentos nos jogos que temos pela frente para poder vencer os adversários. Felipão, tu citaste aí algumas questões envolvendo mudança de característica e principalmente de postura. Dentro das escolhas que tu estás fazendo no time titular, o grupo entendeu, dá para dizer que o grupo entendeu exatamente aquilo que tu queria desde o início, e agora o resultado começa a aparecer? O grupo finalmente entendeu e comprou a ideia do que tu gostaria de colocar nesse time do Grêmio? O grupo entendeu a ideia desde o início, mas nós que trabalhamos com futebol temos que entender as características do nosso grupo para poder usá-los da melhor forma possível e adaptarmos a um método que é meu, mas que tem que ser adaptado e conjugado de uma forma simples, tranquila, entre mim e os atletas. E eles entenderem que
algumas características devem ser melhoradas ou mudadas, porque nós não temos mais do nosso lado um jogador que faz isso. Agora nós temos outro. Nós não temos mais uma situação que envolvia 2017, 18, 19. Nós deu uma série de coisas assim que só vai mudar com o tempo. E essas mudanças com o tempo, nós precisamos de pontos. Então não são fáceis de conseguir tudo ao mesmo tempo, não dá para fazer. A gente tem que ir aos poucos e nós estamos indo, graças a Deus, graças ao tudo que é trabalho que a gente tem feito, relativamente bem. Felipão, até dentro dessa ideia que o senhor colocava, dá para perceber que desde que o senhor chegou em Porto Alegre, todos os jogadores participam de todas as fases do jogo. Defensivamente, os atacantes se envolvem. Hoje a gente viu o Borja mordendo lá na frente, o Ferreira participando muito defensivamente. É correto afirmar que jogadores que não conseguem participar dessa fase defensiva, que não conseguem ter esse nível de intensidade, não terão espaço dentro do time do técnico Felipão? Terão espaço à medida que os jogos forem sendo jogados e os adversários permitirem uma ou outra coisa. Mas hoje, se você, que é um jornalista e que conhece bem futebol, olhar o futebol do Liverpool, lá da Inglaterra, vocês vão ver que os dois jogadores pelo lado do campo são extremamente marcadores e chegam à frente. E é isso que nós também queremos dos nossos pontas, nossos laterais podem avançar, porque eles também fazem com que os adversários sintam que nós temos... Então é uma série de conjugações em trabalho e em resultado que nós queremos, e nós estamos colocando. Vai ter jogo que nós temos que mudar as características. Vou te lembrar Ceará, nós colocamos o quê? 2 pontas e mais um dos pontas que nós jogamos hoje pelo meio para dar mais uma saída de bola pelo lado, porque nós estávamos jogando em casa e aqueles 3 pontos eram importantes. Vai ter jogo que a gente vai ter que fazer alguma mudança, mas a gente vai analisar. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Felipão, boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse de 2 atletas jovens, mas que chamaram bastante atenção nesse jogo, que foi o Juan e o Rodrigues, no sistema defensivo. O quanto que o senhor vem orientando e auxiliando o crescimento dessa dupla. E aí, uma curiosidade, o que aconteceu no intervalo, que teve a discussão no corredor ali para o vestiário, que as 2 equipes acabaram ali conversando, trocando ideias, o próprio Renato acabou também conversando com os atletas do Grêmio. Boa noite, obrigado. Não vi direito essa confusão, não vi direito. A gente fala com o Juan, com o Rodrigues, que eles são zagueiros rápidos, que têm bons fundamentos, que ainda podem desenvolver mais esses fundamentos, treinam para isso, são jogadores que nós confiamos, tá? E eles vêm melhorando a cada jogo. Acredito que até com o incentivo daqueles jogadores que não estão jogando, como Paulo Miranda, Kahneman, Jeromel, eles estão se dedicando, estão fazendo com que a gente tenha uma postura defensiva em determinados momentos nós poderemos correr mais riscos, porque eles têm mais velocidade que os jogadores que vinham atuando. Então, é uma série de coisas assim que fizeram com que, no jogo de hoje também, esses 2 jogadores jogassem muito bem, mas eles jogaram em outras partidas também muito bem, e eles vêm sendo os titulares da equipe. Felipão, boa noite. Eu gostaria que o senhor comentasse o que mudou em um mês daquela derrota para o São Paulo, que tu cobraste uma postura diferente, uma entrega diferente na parte final, né, também nos acréscimos, para esse jogo que o Grêmio poderia ter feito até 2-0 nos acréscimos. Teve alguma conversa especial? Foi para hoje? Foi durante um mês? Obrigado. Não. Durante o mês a gente vai falando, vai orientando que em determinados momentos nós precisamos ter mais um pouco de esperteza. Se vocês notarem o jogo que o Internacional ganhou ontem,
ontem ou hoje de manhã, se não me engano, vocês vão ver que no gol do Internacional, o Gandula deu a bola rápido, foi cobrado o lateral rápido, a equipe do Fortaleza e não estava prestando atenção porque a bola tinha sido tirada para fora. Então são detalhes que a gente vai colocando para os nossos jogadores, joga fora, tem que ter essa atenção, joga em casa, tem que fazer isso. E eles não é que estão aprendendo, estão colocando na memória algumas coisas mais, e isso tem ajudado, porque naquele jogo com o São Paulo, não se toma gol aos 50 minutos, de jeito nenhum. Não se pode tomar gol, é um jogo direto, é uma classificação direta, e a gente tem que aprender a ter a postura nos momentos exatos. Mesmo que tu tenhas um Sarará, que jogou pela primeira vez no Maracanã quarta-feira, mas hoje, quando entrou, já entrou bem mais esperto. Então, aos poucos, eles vão adquirindo algumas valências que são importantes para o futebol e são importantes principalmente para o nosso time. Filipão, e uma das novidades do Grêmio depois que tu acabou assumindo foi a contratação do Vila Sante. E ele praticamente do jeito que ele vem jogando não precisou desse tempo de adaptação, digamos assim, que a gente sempre acaba comentando de jogadores que vêm jogar pela primeira vez no Brasil. E tu falasse da importância desse jogador para o teu meio-campo, para o jeito de funcionar do time do Grêmio, hoje também jogando muito bem, no caso. É porque ele é um jogador já é capitão da seleção paraguaia, foi jogador do Tique Arce muito tempo. Eu sei como o Tique trabalha, eu sei como ele posta esses jogadores em campo na equipe que ele trabalha. E ele adaptou-se perfeitamente a um jogador que joga com ele, que é o Thiago. Ele sabe que o Thiago faz aquela marcação um pouco mais forte e permite a ele alguma saída mais qualificada, dá a ele a tranquilidade necessária para que em determinados momentos ele seja o jogador que arme um pouco mais a equipe. Mas tem um longo caminho ainda. A gente ganhou um jogo hoje, mas foi tudo bem e vamos melhorando aos poucos. Ele é um dos jogadores que tem melhorado, que tem já visto como é a performance dos outros componentes do meio-campo, e a gente espera que ele vá progredindo mais ainda e consiga ser aquele jogador que o Tique Arce nos disse. Opa, perdão. Boa noite. O Grêmio conseguiu o gol com o Borja aos 49 minutos. E o mundo todo vai ver as suas imagens, e nós todos vimos, essa sua comemoração com um punho cerrado para cima. O que representa isso neste momento? Representou uma vitória contra o Flamengo aqui, 3 pontos, num jogo de 130 minutos, ou 120 minutos, porque era cada bola que saía fora era mais 2 minutos de acréscimo. Representou 3 pontos que nos dão hoje uma possibilidade melhor de sonhar com essa saída da zona de rebaixamento. Representou que nós tivemos uma performance equilibrada durante todo o jogo. Veja bem que eu posso te dizer aqui que o Grêmio teve, em princípio, pelos dados, 10 finalizações e 5 no gol. O adversário teve 8. O Grêmio teve 40% de posse de bola, o adversário 60%. Posse de bola no ataque 54/54. Foi um jogo muito equilibrado, mas deu ao Grêmio aquilo que nós queríamos, principalmente hoje, que são os 3 pontos. Ótimo. E deu confiança a muitos jogadores. Então, a gente vai dando alguns passos e devagar, quem sabe a gente vai conseguir aquilo que todos nós gremistas pretendemos. Feito.